dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Falei agora há pouco sobre a perda do cartão internacional de Alexandre de Moraes em função da Lei Magnitsky, que está em vigor e tem o ministro do STF como alvo, e comentei que os bancos brasileiros ainda têm muitas dúvidas sobre essa questão. A Miriam Leitão fala sobre esse assunto. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Olha, os bancos brasileiros consultaram advogados nos Estados Unidos para saber o alcance da Lei Magnitsky, para saber se eles tinham até que ponto iria o alcance da lei. E teve muita divergência. O que eles disseram é que a lei é muito genérica, então ela comporta qualquer interpretação. Tinha advogados que achavam que assim, olha, não pode fazer operação nos Estados Unidos com a pessoa que recebeu a sanção. No caso, o ministro Alexandre de Moraes. Então, não pode ter operação de câmbio, não pode ter cartão de crédito americano, não pode ter uma conta, um investimento, nada nos Estados Unidos. Mas tem outros advogados que disseram o seguinte, qualquer banco brasileiro, mesmo sendo absolutamente brasileiro, que tenha operação nos Estados Unidos, qualquer tipo de operação, tem que obedecer à lei de não fazer nenhum negócio, não ter nenhuma transação com a pessoa que recebeu a sanção. Então, explicando melhor, o Banco do Brasil tem agências nos Estados Unidos. Ele tem agência nos Estados Unidos, então, na verdade, ele tem um banco, né, o Banco do Brasil Américas. Ele não pode, mesmo que seja em território brasileiro, fazer operações. Não poderia, segundo essa interpretação. O que as minhas fontes me disseram é que é uma interpretação minoritária. A maioria acha que não. Era só operações nos Estados Unidos. Mas outros acham que é o seguinte, fazer uma operação no Brasil com a pessoa que recebe a sanção, então teria que encerrar as atividades nos Estados Unidos. Tem vários bancos brasileiros que não têm agência nos Estados Unidos, mas ninguém deixa de fazer operações de câmbio ou captação de recursos no mercado americano. Até porque os juros no Brasil estão altos demais, aqui estão 15, lá estão 4. Então, eles captam nos Estados Unidos para financiar no Brasil. Uma das coisas é financiar o quê? Né? Financiar, por exemplo, o agronegócio. Então, numa interpretação mais radical da lei, banco que faz operação de crédito, linhas de crédito, toma recursos no exterior, também teria que, no Brasil, limitar a sua relação com a pessoa sancionada. A questão é que saiu aquele voto do ministro Flávio Dino, dizendo que que no Brasil a lei não alcança o Brasil, uma lei internacional não alcança o Brasil. Essa lei especificamente é uma lei muito imperialista, né? Porque ela dizer que a minha atuação vai valer no seu país, o que eu estou dizendo como lei vai valer no seu país, é muito arrogante e violenta. Porém, o que eles estão falando é o seguinte, não é que eu vou entrar no seu território, é isso que os advogados estão dizendo, não vou entrar no seu território com a minha ordem, mas a operação nos Estados Unidos tem que cessar. Como na globalização financeira, todo mundo tem operações em todas as grandes praças financeiras do mundo. Então, isso ficou muito complicado. É isso que os bancos estão tentando resolver, porque é isso que provocou aquela queda na Bolsa, depois recuperou, mas no primeiro momento deu esse susto. Será que temos que suspender toda a captação no exterior, lançamento de títulos no exterior, nos Estados Unidos, qualquer tipo de operação lá fora? O que os bancos me dizem é que todos os grandes bancos brasileiros, inclusive a Caixa Econômica, tem operação nos Estados Unidos. Tem uma captação, uma operação cambial, alguma coisa. Então, esse é um ponto muito importante. Essa semana termina com essa dúvida, até que ponto vai o poder dessa lei dentro do sistema financeiro brasileiro. Né? Ontem se viu que o Banco do Brasil decidiu
cancelar os cartões de bandeira americana, que são os principais, né? Visa, Mastercard, Amex, do ministro Alexandre de Moraes, e oferecer um cartão genuinamente brasileiro. Mas isso se vê que não é uma coisa trivial, um assunto complicado, complexo e que precisa de mais esclarecimento. O que os bancos estão fazendo é consultando mais advogados e acompanhando isso bem de perto. Até segunda-feira, Milton, até segunda-feira, Marcela e ouvintes. Ouvintes, eu estarei mais tarde com o Sardenberg.